Olá, queridos assinantes! Hoje voltamos a vocês com a continuação da sessão do dicionário de Yakovlev, onde aqueles que criaram e testam nossos aviões em palavras simples nos falarão sobre seus vários sistemas. Hoje vamos entender o que é o convés superior e o convés inferior, molduras, molas e assim por diante. Por que voaste? Olá pessoal, meu nome é André e hoje vou apresentá-lo a fuselagem do avião de passageiros MS-21. O significado principal da fuselagem é colocar a carga útil de passageiros de carga. Há também sistemas elétricos, hidráulicos, pneumáticos e outros dentro da fuselagem. As asas estão montadas na fuselagem. Penas. Às vezes o motor e outros dispositivos, como o chassi. O tamanho e a forma da fuselagem dependem do tipo de carga útil. A fuselagem é geralmente dividida em componentes: nariz, parte central e cauda. A geometria da fuselagem é construída em relação a uma linha básica reta, chamada de nível estrutural da fuselagem. A seção transversal da aeronave de passageiros é dividida em pelo menos duas partes. A parte superior, ou superior, é a cabine de passageiros, onde os passageiros estão sentados e há espaço para bagagem de mão, e o convés inferior é o porão de carga. Existem aeronaves muito grandes, com mais de um convés embaixada instalado, e até mesmo uma placa pode ser instalada, uma vez que a forma da seção transversal da fuselagem tende a não ser circular. Por isso, para sua descrição geométrica, é usado o diâmetro equivalente, igual ao diâmetro de um círculo com área igual à área do mobiliário, que é a maior seção da fuselagem. Como parâmetro relativo, é utilizado o alongamento, que está relacionado à relação da fuselagem. É claro que o nariz, o posto avançado central e as extensões da fuselagem se destacam em diâmetro. Em geral, o comprimento da fuselagem é determinado com base na capacidade máxima de passageiros. Ao mesmo tempo, as saídas de emergência devem ser distribuídas uniformemente, ao longo de toda a cabine, para que os passageiros possam deixar a aeronave em 900 segundos em caso de emergência. Este é um requisito de segurança e é confirmado por testes de certificação completos. Vamos falar sobre o design da fuselagem, que não dobra o plano vertical e o plano horizontal. Na grande maioria dos casos, o camber é tratado como uma viga apoiada em um suporte, que é o componente de fixação da asa. Então, que cargas a fuselagem suporta? Provém principalmente do fluxo ou carga de fluxo, que é distribuída uniformemente em toda a superfície da fuselagem e pode atingir grandes valores nas partes salientes. A carenagem é feita num sítio como este. Se não estiver fixado ao motor, a carga dos componentes adicionais da asa, cauda é às vezes a carga da unidade de potência e é considerada uma resposta do suporte aos componentes fixos. A carga vem do peso da carga útil localizada no interior da fuselagem. Há também cargas de pressão diferencial ou inflação da fuselagem. Suas aeronaves voam a uma altitude de 12.000 metros e acima e os passageiros são impossíveis sem proteção. Devido à baixa pressão atmosférica, o interior da fuselagem é inflado. Se a aeronave está voando a velocidades muito altas, há também uma carga térmica ou uma carga de aquecimento. Para todas as combinações destas cargas, deve ser assegurado um peso mínimo e uma resistência suficiente da estrutura. Para isso, os projetistas usam soluções técnicas especiais, usando vários esquemas de dinâmica estrutural, fuselagem, formas de fuselagem, cuidadosamente selecionados no projeto aerodinâmico da aeronave, de modo que a fuselagem tenha a maior área de superfície e faça uma certa contribuição para a resistência da aeronave. Esse arrasto pode ser reduzido se o nariz da fuselagem for projetado corretamente para ter uma forma aerodinâmica mais confortável. Neste caso, o ângulo de visão necessário deve ser fornecido a partir do cockpit, o que é um requisito de projeto. Um pouco mais de redução de arrasto ajuda a suavizar o átus com a parte da sua fuselagem. Lembre-se do ângulo máximo de decolagem e pouso, evitando colidir a aeronave com colunas. Estamos em um estágio experimental com a fuselagem MC-21, construída no tipo polo mono, com uma pele de suporte sustentada por grupos transversais e longitudinais que fornecem os requisitos necessários. O kit de longo alcance consiste em um stringer, um perfil de potência, também conhecido como stringer transversal. A pele da aeronave é feita de uma fina placa de alumínio, a qual o stringer é anexado e todo o kit é anexado ao stringer por meio de um stringer e um compensador. As treliças estão disponíveis em versões comuns, que são instaladas principalmente nas partes convencionais da nacelle,
e também em versões motorizadas. São treliças reforçadas que são instaladas em locais onde chegam cargas pesadas, por exemplo, VME. As paradas de asa para o piso dos passageiros são constituídas por longitudinal e transversal. 4 trilhos adicionais são montados na haste, e a cabine da aeronave é montada nestes trilhos com um espaçamento de 1 polegada. O piso é feito de painéis de favo de mel compostos, por isso é forte e leve o suficiente. A fuselagem de um avião de passageiros é uma estrutura selada. Através dele, o sistema de ar-condicionado pode manter uma certa pressão durante o voo. A fuselagem está sujeita a cargas cíclicas durante todo o voo e, portanto, deve garantir a vida útil necessária. Para isso, os projetistas usam apenas os elementos estruturais necessários e minimizam o número de aberturas e suportes e evitam ângulos agudos. O conforto dos passageiros é determinado por meio de ferramentas especiais. Para isso, a mídia de passageiros está interessada nos chamados bonecos de neve. Este círculo ao redor da cabeça e dos ombros é terrível. Quanto maiores estes círculos, maior o nível de conforto determinado pelo número de passageiros da opção, o volume da bagagem de mão e o contorno externo da fuselagem receptora da farmácia de carga. Estamos falando do conceito, da forma e da otimização da fusão cruzada da fuselagem. Quanto mais cobre, maior a superfície lavável da fuselagem e maior a resistência. Portanto, é necessário tratar racionalmente o problema da forma da seção transversal. As dimensões devem assegurar a colocação da carga útil, a colocação dos sistemas da aeronave, a estrutura e também minimizar o espaço vazio ou não utilizado no fluxo lateral, afetando o número de passageiros, o conforto, o volume das prateleiras para bagagem de mão e a otimização dos pais de carga que podem ser transportados por contentores de carga, paletes ou carga padronizados, bem como a otimização. Em geral, a Dinamarca é redonda ou retangular, ou uma fuselagem composta por 2 crianças pode variar significativamente. Tudo depende do tipo de aeronave e do propósito, mas há uma coisa que os une. Em geral, a fuselagem é o principal elemento estrutural impossível de uma aeronave, e seu projeto é uma tarefa interessante no processo de fabricação de aeronaves. Amigos, hoje Andrei Unussov está conosco e aprendemos sobre o principal propósito da fuselagem, seu design e forma antes da nova reunião. Adeus, adeus.